Olá, alunos e alunas, estamos aqui de volta para mais uma aula de ciências. Hoje com algumas novidades. Primeiro que os vídeos estão um pouquinho diferentes, espero que vocês gostem. A outra mudança é que as atividades que sempre estavam lá no final do vídeo, agora estão indo separado em um link. Vocês têm que clicar nesse link, responder todas as perguntas, depois de responder, clicar em enviar. E automaticamente eu estarei recebendo aqui. Não precisa mandar pelo WhatsApp se forem usar o link. Para quem tiver dificuldade com o link, as perguntas estão no PDF junto com o texto, para que vocês copiem, respondam no caderno, fotografem e enviem como estavam fazendo antes. Mas é importante que tentem usar o link. É uma experiência que a gente está fazendo para ver se facilita a participação de vocês. Na nossa aula de hoje falaremos sobre hormônios, substâncias produzidas pelo corpo que vão ajudar no seu próprio desenvolvimento e manutenção. Então vamos lá? Assistam o vídeo até o final, com bastante atenção, depois cliquem no link, respondam as perguntas e cliquem em enviar para que eu receba as respostas de vocês. Um bom trabalho para todos e uma boa semana! Hoje falaremos sobre hormônios, que são substâncias químicas produzidas pelo corpo para a sua manutenção e desenvolvimento. Os hormônios são produzidos pelas glândulas. Eles servem para equilibrar as funções biológicas do corpo. Existem cerca de 50 tipos de hormônios que são produzidos por glândulas especiais chamadas glândulas endócrinas, que são aquelas glândulas que ficam dentro do corpo. No corpo humano, os hormônios são responsáveis por realizar o metabolismo, são responsáveis também pelo crescimento do corpo e também pela sexualidade, responsável pelas características sexuais masculinas e femininas. A palavra hormônio tem origem no grego e significa estímulo, ou seja, são substâncias que servem para estimular o funcionamento de diferentes órgãos e sistemas do corpo. Os principais hormônios do corpo humano. Bom, os hormônios eles são produzidos pelas glândulas que compõem o nosso sistema endócrino. As principais são a hipófise, que é uma glândula que fica localizada no cérebro, a tireoide, que é uma glândula que fica no pescoço, as paratireoides, que ficam junto com as tireoides também no pescoço, as suprarrenais, que se localizam dentro do abdômen, acima dos rins, o pâncreas, que também fica dentro do abdômen, abaixo do fígado, e as glândulas sexuais, que são os testículos, as glândulas masculinas, e os ovários, que são as glândulas femininas. Tipos de hormônios. Bom, então nós vamos ver agora alguns tipos de hormônios e como que eles atuam no nosso organismo. O primeiro deles é o hormônio do crescimento, que na sigla em inglês significa GH. Esse hormônio é produzido na hipófise, que é aquela glândula que fica lá no meio do cérebro, também chamada de glândula pituitária. Ele é responsável pelo crescimento do corpo como um todo. O hormônio do crescimento vai atuar no organismo promovendo o desenvolvimento da massa muscular, então aumento de músculos, e também no alongamento dos ossos. Hormônio antidiurético, ADH, é um hormônio produzido pelo hipotálamo, mas secretado pela neurohipófise, que é uma glândula que fica lá no cérebro, junto da hipófise.
Esse hormônio ele vai atuar sobre os rins, controlando a excreção de água no corpo. Desta forma, ele vai contribuir para regular a pressão sanguínea e também o volume de urina armazenado na bexiga. A tiroxina, hormônio T4, então é um hormônio que é produzido pela tireoide, que é uma glândula que fica no pescoço. Mas o estímulo para essa produção é dado pela hipófise, que é aquela glândula que fica lá dentro do cérebro. Então, quando diminui a concentração desse hormônio no sangue, a hipófise dá um comando para que a tireoide produza mais hormônio. À medida que a quantidade de hormônio vai aumentando, isso é o sinal para que a hipófise pare de mandar esse comando e, consequentemente, vai diminuir a produção da tiroxina. Este hormônio é responsável por diversas funções orgânicas, como regulação do metabolismo, controle dos batimentos cardíacos, controle da pressão arterial, desenvolvimento e crescimento do corpo também. Além disso, ele é responsável pela manutenção do peso corporal. Ou seja, a concentração desse hormônio pode fazer com que a pessoa tenha tendência de acumular mais ou menos gordura. Paratormônio. O paratormônio ele é produzido pelas glândulas paratireoides, que são as glândulas que se localizam junto da tireoide. Esses pequenos pontos amarelos aqui, grudados na tireoide, então são as glândulas paratireoides que produzem o hormônio chamado paratormônio. Esse hormônio ele vai atuar na regulação do cálcio no sangue, a quantidade de cálcio, que é importante para a manutenção dos ossos, por exemplo, é controlada por este hormônio. A adrenalina. A adrenalina é um hormônio que atua no sistema nervoso. Ela é liberada sempre que a gente está tenso ou em situação de estresse. A função da adrenalina é preparar o corpo para uma reação. Ela é produzida pelas glândulas suprarrenais, que são as glândulas que ficam acima dos rins, também chamadas de adrenais. Os efeitos mais comuns da adrenalina no sangue são sudorese excessiva, ou seja, muito suor, contração dos vasos sanguíneos, o que acaba causando aumento da pressão arterial, taquicardia, aumento dos batimentos cardíacos e aumento da frequência respiratória. Glucagon. Bom, o glucagon é um hormônio produzido pelo pâncreas. Ele vai atuar no equilíbrio da taxa de glicose no sangue, ou seja, a presença de açúcar no sangue. Ele funciona junto com a insulina. A insulina também é produzida pelo pâncreas e ela é responsável por permitir a entrada de glicose na célula. Desta forma, a insulina ajuda a evitar a diabetes ou a hiperglicemia, que é o aumento de glicose no sangue. Então, quando aumenta a quantidade de glicose no sangue, a insulina entra em ação para fazer com que a quantidade de açúcar diminua. Se acontecer o contrário, então quem vai entrar em ação é o glucagon, que vai fazer com que aumente a quantidade. Dessa forma, então, os dois funcionam junto, controlando para que não fique nem uma quantidade inferior, nem superior àquela que é necessária ao funcionamento da célula. Estrogênio. O estrogênio é um hormônio feminino produzido pelos ovários. O estrogênio é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais da mulher, como, por exemplo, o crescimento dos seios, os pelos pubianos, a voz mais fina, entre outras características do corpo feminino. Na puberdade, o estrogênio desempenha uma importante função. Ele controla o ciclo menstrual e durante a gestação sua produção é aumentada, pois ele também prepara o corpo para o parto. Outro hormônio feminino é a progesterona. Também é produzida pelos ovários. A progesterona é responsável pelas mudanças no organismo da mulher quando ela fica grávida.
Serve para preparar o corpo para receber o feto e também ajudar a manter a gravidez durante os 9 meses. Esse hormônio é essencial para a mulher e tem relação com a menstruação, com a fecundação e com o transporte e a implantação do óvulo fertilizado no útero. A prolactina. A prolactina é um hormônio que é produzido pelas glândulas mamárias femininas. Ela é responsável pela produção do leite, que vai alimentar o bebê. Por isso, durante a gestação, as mamas ficam cheias de leite, devido à ação desse hormônio que faz com que as glândulas mamárias produzam leite. Testosterona. A testosterona é um hormônio produzido pelos testículos, é o hormônio masculino. Ela é responsável pelas características sexuais do homem, como desenvolvimento da bolsa escrotal, crescimento de barba e pelos pelo corpo, engrossamento da voz, crescimento dos músculos, entre outras características do corpo masculino. Os níveis de testosterona, eles diminuem com o passar dos anos. Então, na juventude, a quantidade desse hormônio é maior e à medida em que a pessoa vai envelhecendo, vai diminuindo a quantidade desse hormônio no organismo do homem. Agora é a vez de vocês, realizem as atividades e encaminhem de volta que eu estarei aqui esperando. Vocês podem realizar as atividades clicando no link que está sendo enviado junto com este vídeo. Um bom trabalho!